Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Continuamos com os Atos dos Apóstolos, estamos nos aproximando do meio do livro e já vamos começar aí com algumas noções mais amplas, alguns ministérios mais amplos. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Bom, nós paramos então com a ida de Paulo para Antioquia. E uma vez estabelecida a igreja em Antioquia, as coisas começam a se espalhar. E eles vão, dirigidos pelo Espírito, com certeza, eles vão para a Ásia Menor, uma parte da Ásia bem próxima à ilha de Chipre, como a gente vai ver, e a Grécia. Então, Paulo e Barnabé vão até a Ásia Menor, os dois vão. Junto com eles, algumas outras pessoas, dentre as quais João Marcos. E a gente vai ver que João Marcos depois deixa a viagem num determinado ponto. A estratégia deles era: chega num local, vai até a sinagoga. Na sinagoga, eles fazem a pregação, eles explicam, eles fazem o seu ministério de evangelização, e aí eles ficam por um tempo até estabelecer uma comunidade. Estabelecendo uma comunidade, eles partiriam para outra localidade. Se fosse fácil assim, né? Eles tiveram muita dificuldade, bastante oposição, muita gente trabalhando contra. Então, como é que foi a missão na Ásia Menor, também conhecida como primeira viagem missionária de Paulo? Então, eles saíram aqui, ó, da Antioquia da Síria. Eles foram até um porto de nome Salamina. Lá em Salamina, então eles foram até Pafos, que era a capital, é onde o governador da ilha ficava, o representante de Roma ficava. E dali de Pafos, eles subiram, foram para a Ásia Menor. Toda esta parte aqui, ela é chamada de Ásia Menor, porque é esse biquinho que a Ásia faz. Ali eles subiram por Perge, depois eles foram para Antioquia da Psídia, depois para Icônio, depois eles vão para Listra e depois para Derbe. Então, veja que Tarso está bem próximo da cidade de Derbe. Então, Tarso é a cidade de Paulo. Eles poderiam ter ido por terra? Poderiam, mas eles preferiram ir por mar aqui, porque eles queriam passar por Chipre primeiro. E depois eles subiram tudo isto aqui, né? E fizeram esta voltinha aqui. A volta foi a mesma. Então, eles saíram de Derbe para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, tá? E depois Perge e voltaram para a Antioquia da Síria. Vamos ver então o que aconteceu? Bom, em Chipre, esta é a ilha de Chipre. Se o amado observar, é uma ilha que ela é razoavelmente grande, tem alguns quilômetros de comprimento e menor, né, em largura, mas é uma ilha muito linda, né, ali no Mediterrâneo, então ela tem aí os atrativos turísticos muito grandes. Mas não foi por isso que Paulo e Barnabé foram para lá. Barnabé era de Chipre, ele era nascido em Chipre, então muito provavelmente ele quis passar por lá para ver a sua parentela e para pregar também as boas novas aos seus parentes. Então, de Salamina, que fica aqui, eles foram para Pafos, que fica mais ou menos nesta região aqui. Em Pafos, que era a sede do governo, eles acabaram por encontrar um homem de nome Bar Jesus ou Elimas. Bar quer dizer filho, filho de Josué. Bar Jesus quer dizer filho de Josué.
E ele era um mago, mas era um mago de magia negra, também conhecido como Elimas. Então, em algumas passagens, nós vamos ouvir o nome Elimas. Elimas quer dizer mágico. E ele fazia parte da corte de Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era o governador. O governador era chamado procônsul. Ele era representante de Roma na ilha. Ele que determinava todas as coisas. E aí, quando Paulo e Barnabé chegaram lá e começaram a pregar para Sérgio Paulo, Bar Jesus percebe que ele vai perder o local, o lugar de status dele, a posição dele, apesar de que Paulo Sérgio não dava muita importância. Ele era um homem inteligente e ele sabia exatamente quando havia fingimento, quando havia falsidade, etc. Mas ele se opõe a Paulo exatamente por medo de que Sérgio Paulo o despachasse para longe. E ele se opõe de uma tal maneira, tão violenta a Paulo, que Paulo pronuncia um julgamento divino sobre ele, que ele ficaria cego até ele entender aquilo que estava acontecendo. A Bíblia não nos diz, a gente não sabe o que aconteceu com Bar Jesus. A gente não sabe se ele se emenda, se ele se converte, se ele volta a enxergar ou se ele fica cego para sempre. Então a gente não tem essa certeza do que acontece. Algumas pessoas, alguns estudiosos, dizem que Sérgio Paulo se converte, mas uma conversão assim, muito amena, muito tranquila, nada muito profunda, porque ele era o representante de Roma. Então, alguns dizem que ele se converte, outros dizem que não houve conversão, que houve apenas uma aproximação e um interesse em relação àquilo que era pregado, mas que conversão verdadeira não existiu. Pelo sim, pelo não, a gente deixa a dúvida pairando no ar. Quem sabe disso é o Senhor. Então, saindo da ilha de Chipre, de Pafos, eles vão para a Ásia Menor. Então, eles vão para aquela parte da Ásia que fica próxima ao Chipre e à Grécia. E ali eles entram por um porto, o porto que era da região da Panfilha. Então, toda a Ásia Menor era subdividida e essa região era chamada da Panfilha. O que acontece quando eles chegam à Ásia Menor é que João Marcos deixa o grupo. Na verdade, nós não sabemos por que João Marcos deixa o grupo. Lucas não nos dá esta informação. Ele não fala por que João Marcos deixou o grupo, porque ele volta e não segue adiante na pregação e no ministério de todos eles. Algumas teorias existem, algumas hipóteses existem, mas nós não vamos discutir nenhuma delas porque nós não temos como saber qual delas é a verdade. Então, nos resta apenas aceitar o fato de que João Marcos deixa o grupo e Paulo não aceita de novo, não o aceita de novo numa eventual viagem. A gente vai ver que ele não aceita, ele não quer mais o João Marcos, porque ele fica com o receio de que João Marcos desista de novo. Eles chegam, então, eles vão para o centro da Ásia, eles sobem, então, do porto até o centro, numa região que nós chamamos de Psídia. Então, eles descem numa região chamada Panfilha e eles sobem até uma região chamada Psídia, que fica mais no centro. E ali eles chegam a uma cidade importante chamada Antioquia. De novo, Antioquia em homenagem a Antíoco, né? Só que aqui eu preciso dizer que essa Antioquia é a Antioquia da Psídia. Existem várias Antioquias, tem umas 5, 6 cidades com o mesmo nome. Eles saíram de uma Antioquia da Síria e eles estão na Antioquia da Psídia. Então eu preciso dizer aonde eles estão, porque Antioquia existem várias. Paulo chega e
a primeira coisa que ele faz, como em todo lugar eles faziam, é ir até a sinagoga fazer a pregação. E nesta pregação da sinagoga, ele explica que Jesus é aquele Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Então ele vem trazendo a história, como ele está pregando numa sinagoga, ele utiliza de passagens bíblicas, ele se utiliza da história que os judeus conhecem, que eles vivenciaram, e ele vem trazendo essa história até chegar em Jesus. E ele explica que Jesus ressuscita, é ressuscitado dentre os mortos por Deus, para que se pudesse fazer a remissão dos pecados. Então, é o próprio Jesus que faz esta remissão, né, uma vez que ele foi ressuscitado dentre os mortos e ele morreu pelos nossos pecados. As pessoas são impactadas por essa mensagem, muitas pessoas são impactadas de forma positiva. E no sábado seguinte, eles convidam Paulo para falar de novo no sábado seguinte. E no sábado seguinte, a sinagoga está cheia de pessoas, inclusive de gentios, para ouvir Paulo falar. Então, estas pessoas entenderam a mensagem, transmitiram essa mensagem para os conhecidos, e no sábado a sinagoga estava cheia de gente. Cara, a rejeição, ela é óbvia, porque começou a fazer inveja, começou a fazer ciúme, começou a fazer incomodar as pessoas que estavam ali. Como assim esta pessoa vem aqui, fala isso e de repente os gentios se juntam, todo mundo aceita, né? E multidão, e como assim? Então, estes judeus mais ortodoxos, o que eles fazem? Eles não aceitam essa ideia de Paulo, começam a ter ciúmes de Paulo, eles discordam da pregação, da evangelização de Paulo e começam a difamar Paulo. Ou seja, eles começam a falar mal de Paulo. Eles não estavam querendo julgar Paulo como aconteceu nos outros episódios anteriores com outras pessoas. Mas, de qualquer forma, a oposição começa, a hostilidade começa. Muitos gentios aceitam e houve aí uma explosão de mensagem, porque aqueles que aceitam, aqueles novos convertidos, eles passam a evangelizar. Então, eles são novos convertidos evangelizadores. Eles começam a espalhar a mensagem por toda a região. Isso aumenta a oposição, aumenta a intriga, aumenta a pressão. E esta oposição fez com que Paulo e Barnabé saíssem da localidade, da cidade. E eles fazem uma coisa interessante que era costume judeu. Eles saem sacudindo o pó dos pés. O que quer dizer isso? Quando o judeu ia em um lugar que ele considerava impuro, habitado por gentios, que não era ritualmente puro, espiritualmente puro, ao sair ele sacudia os pés para não levar nenhuma impureza consigo. Quando Paulo e Barnabé fazem isso, quando eles batem o pé para tirar o pó dos pés, ele está dizendo o seguinte, que eles estão comparando esses judeus, porque foram os judeus que discutiram, foram os judeus que fizeram oposição, ele está comparando esses judeus aos gentios impuros, porque eles estão rejeitando a mensagem, eles são comparáveis aos gentios impuros, ritualmente impuros. Então, esta é a mensagem que eles estavam deixando para os habitantes ali, os judeus que não aceitaram a palavra. Eles foram para uma outra cidade, nós vimos ali, ele sobe mais um pouquinho, vai para Icônio. Icônio fica mais ou menos 145 quilômetros da Antioquia da Psídia. E ali
eles também encontram hostilidades. Toda vez que você vai numa sinagoga, toda vez que você prega, você começa a botar o dedo na ferida, as pessoas começam a reagir de forma violenta. E eles tiveram algumas hostilidades, e apesar dessas hostilidades, eles decidiram ficar mais um tempo para pregar, para operar sinais e prodígios. Eles já começavam, né? Veja que Pedro já estava fazendo isso, Paulo também já estava fazendo isso. Pedro também começava a operar sinais e prodígios. E aí, essa oposição começou a dividir o povo. Parte deles estavam de acordo com os judeus da localidade, não aceitavam os missionários, parte deles aceitavam a mensagem e ficavam do lado dos missionários, que agora começam a ser chamados de apóstolos. Lucas começa a chamá-los de apóstolos. A palavra grega apóstolo quer dizer enviar, ou seja, aqueles enviados, no sentido de enviados. Então, aqui eles começam a perceber que já existe uma divisão entre aqueles que aceitavam e aqueles que não aceitavam. Então, já começou a romper a paz do lugar. E eles tentaram agredir Paulo. Quando eles tentaram agredir Paulo, Paulo e Barnabé decidiram, opa, é melhor sair daqui, e eles foram para uma outra cidade, Listra, que ficava um pouquinho mais perto. Ficava a 29 quilômetros de Icônio. E ali, quando eles chegaram, era uma cidade menor do que Listra, menor do que Antioquia da Psídia. Quando eles chegaram, já houve um milagre, uma cura. Não que antes não tivesse, antes tinha. O problema foi o que aconteceu depois desta cura. Então, este homem, que era um coxo de nascença, ele nasceu coxo, e quando Paulo o cura, as pessoas se assustaram, as pessoas perceberam, opa, pera lá, existem deuses entre nós, porque eles achavam que a cura só era feita por deuses. E eles começaram a considerar Paulo como Mercúrio, o deus Mercúrio, porque Mercúrio era um deus que falava, e Júpiter como Barnabé. Então, eles chamavam Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. E eles começaram a montar uma festividade. Eles já estavam separando touros para o holocausto, touros para matar, para sacrifício, e uma festa. E quando eles viram, a cidade toda já estava fervilhando para adorar Mercúrio e Júpiter. E eles não podiam aceitar isso. Eles rasgam as suas vestes, eles ficam desconcertados e com medo de que eles sejam adorados, porque se eles forem adorados, eles estariam dando chance para a ira de Deus, porque eles eles são homens, né? Então, para acalmar a situação, Paulo começa a discursar, dizendo, gente, eu não sou Deus, Barnabé não é Deus, existe um Deus. Nós somos homens, nós somos mensageiros de um Deus. Existe um Deus, que é o Deus Criador, é um único Deus, e é este que deve ser adorado, deve ser honrado, glorificado, etc, etc. O que acontece é que os opositores, aqueles que queriam o mal de Paulo e Barnabé, que eram moradores da Antioquia e moradores de Icônio, foram atrás de Paulo e Barnabé. E eles aproveitaram a chance para dizer que eles eram falsos, que eles eram isso, aquilo, etc. E começavam a buscar agredir a Paulo. E os moradores ficaram na deles, tentando ver que os judeus se entendessem, porque eles perceberam que era coisa dos judeus. Então os gentios ficaram na deles e deixaram que os judeus se entendessem. Quando os judeus começaram a apedrejar Paulo. Eles não mataram Paulo, mas deixaram Paulo como se fosse morto. Paulo, então,
sai dali, né? Ele é levantado, ele é tratado, e ele vai para uma outra cidade. Ele vai, então, para uma cidade chamada Derbe, que é o final da missão deles, na Ásia Menor, porque mais para frente já era Tarso, então daí já dava para fazer a volta por trás. Então, ali eles chegam, né, a uns 97 quilômetros mais ou menos, eles chegam ali, fazem a pregação, eles são bem recebidos, é um sucesso, não existe nenhuma menção de agressão, nenhuma menção de oposição. Eles ficam um tempinho ali e eles começam então a fazer a viagem de volta. Então veja lá, de Derbe eles voltam passando por todas as cidades. Por que eles fazem essa volta passando por todas as cidades? Eles tentam ver se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, de um apoio, de um reforço, de um ensinamento, etc. E dando encorajamento para todos aqueles que eles deixaram, que são muitos, novos convertidos. E aí eles vão nomeando algumas pessoas que seriam os líderes desses locais e que eles chamam de presbíteros. Então veja, a viagem de ida, eles saem da Antioquia, passam por Salamina e por Pafos. Depois eles vêm aqui, Perge, depois eles sobem para Antioquia, vão para Icônio, depois eles vêm para cá, para Listra, e depois para Derbe. Em Derbe, é o final do trajeto, eles voltam para Listra, eles fazem o caminho inverso para Listra, eles vão para Icônio, eles vão para Antioquia da Psídia e depois aqui eles pegam o navio e vão direto aqui da Ásia, eles vão direto para a Antioquia, eles não passam por Chipre, eles vão direto para a Antioquia. Esta primeira viagem missionária de Paulo, estas as primeiras igrejas que são fundadas na Ásia Menor. Amém, amados? Bons estudos!